Que a paz e a bênção divina acompanhem o dia de todos que nos ouvem. Vamos começar com uma reflexão rápida hoje. Vamos lá. Qual foi a nossa reação instintiva da última vez em que cometemos um erro grave? Assim, se a gente for ser totalmente honesto. A gente se esconde, né? É quase automático. Exato, a gente se esconde. Nós assumimos quase que imediatamente que o divino está, no mínimo, decepcionado com a gente. É como se a nossa relação com o sagrado fosse pautada por uma métrica corporativa de performance mesmo. Nossa, sim. A gente bate a meta moral e aí somos elogiados. Mas se a gente falha, bom, aí a gente aguarda a retaliação ou aquele silêncio punitivo. O que é um peso enorme para se carregar diariamente. Com certeza. Mas e se os nossos momentos de maior fracasso forem, paradoxalmente, as oportunidades onde a alegria de Cristo atinge o seu pico absoluto? Hoje a nossa análise aprofundada vai sacudir exatamente essa fundação. E é uma daquelas quebras de paradigma que, olha, não apenas alteram a teoria teológica distante, mas nos fazem repensar tudo. Tudo o que a gente achava que sabia sobre como somos vistos quando estamos no nosso pior momento. Muda a caminhada inteira. E o material que temos na mesa hoje vem do livro Manso e Humilde, escrito pelo Danny Ortlund. Um livro excelente, por sinal. Muito bom. Nós vamos focar especificamente no capítulo 3, que traz um título muito sugestivo para a nossa conversa, que é A Felicidade de Cristo. Perfeito. A nossa missão neste estudo de hoje é desconstruir essa visão tradicional, quase engessada que temos sobre o que realmente traz alegria para Jesus Cristo, e descobrir uma faceta completamente surpreendente sobre a resposta dele às nossas falhas. Certo, vamos desvendar isso. Como podemos começar a entender essa visão que o autor chama de monocromática? Essa palavra que o Ortlund usa, monocromática, ela é perfeita para diagnosticar o nosso problema atual. Monocromática, tipo uma cor só, né? Exatamente. Pense em uma pintura de uma cor só, sem nuances. A nossa visão do que agrada a Cristo costuma ser unilateral e muito, muito previsível. Porque intuitivamente a gente sabe que a obediência e o acerto agradam a Deus. Sim. E o texto nos lembra de vários momentos bíblicos onde isso fica muito claro, onde a nossa intuição até que está correta. Por exemplo, Jesus se alegra profundamente quando os discípulos deixam tudo para segui-lo. A gente vê isso lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 10. Ah, claro. Tem a parábola dos talentos também, né? Bem lembrado. Ele celebra quando somos fiéis no pouco, lá em Mateus 25, e ele também exulta quando as grandes verdades do universo são reveladas aos pequeninos, aos simples. Não aos supostos sábios do mundo, né? Como tem lá em Lucas 10. Exato. Então a gente sabe que ele se alegra com os acertos. É a nossa lógica humana padrão operando a todo vapor aí. Ações boas geram reações felizes. A gente acaba projetando a nossa psicologia do dia a dia no divino. Nós completamos a frase, a alegria de Cristo aumenta quando? Sempre com a mesma terminação. Quando nós acertamos. Exato, é uma via de mão única. Mas o Ortlund, justamente para quebrar essa lógica, ele resgata os escritos de um teólogo do século XVII chamado Thomas Goodwin. E o Goodwin levanta uma questão que, olha, desestabiliza toda essa nossa matemática moral. O que ele pergunta? Ele pergunta, e os nossos fracassos? E as nossas quedas contínuas? As nossas imperfeições crônicas? Será que o coração de Cristo se move de uma maneira nova ou até mais profunda exatamente nesses momentos de fraqueza e necessidade? Pera, pausa rápida para dar um contexto para quem nos ouve. Porque quando a gente escuta a palavra puritano, referindo-se ao Thomas Goodwin, a imagem mental imediata é de pessoas usando aquelas roupas escuras. Com aquele dedo em riste, né? Isso. Prontas para proibir qualquer tipo de alegria ou diversão. Como é que um teólogo com essa fama histórica entra em uma conversa sobre a felicidade de Cristo? É um excelente ponto para a gente esclarecer aqui, porque essa caricatura moderna dos puritanos é muito injusta com o legado deles. Na realidade, homens como Thomas Goodwin eram considerados os verdadeiros médicos da alma. Médicos da alma? Que interessante.
Sim, eles não eram meros moralistas frios. Eles entendiam a psicologia humana, a culpa, a vergonha e principalmente a anatomia do perdão com uma profundidade que pouquíssimos teólogos alcançaram na história. Então ele não estava interessado só em ditar regras. De jeito nenhum. O Goodwin, especificamente, ele dedicou a vida a entender os movimentos internos do coração de Cristo, como o divino se relaciona com a nossa miséria humana. Entendido. É que é uma pergunta que quase soa errada de se fazer justamente por causa dessa nossa bagagem cultural, porque na nossa cabeça, a analogia que fazemos sobre o pecado é muito clara. Como assim? Geralmente, pensamos que ir a Cristo com os nossos erros é tipo como ir até um chefe rigoroso depois de arruinar um projeto importantíssimo na empresa. Ah, sim. A caminhada da vergonha. Exato. A gente caminha até a sala da diretoria de cabeça baixa, esperando aquele suspiro profundo de decepção do chefe, uma bronca severa ou, na melhor das hipóteses, uma tolerância forçada. Aquela atitude de, tudo bem, eu conserto seu erro desta vez, mas não faça de novo. Isso. Nós presumimos que Jesus apenas nos tolera quando a gente erra. Então, o que tudo isso significa? Como esse médico da alma, o Thomas Goodwin, completa essa equação da alegria de Cristo? É aí que a genialidade e, ouso dizer, o escândalo da graça se revelam. O Goodwin completa a frase de uma maneira que vai contra todos os nossos instintos de autopreservação. Conta pra gente. Ele argumenta que a alegria, o conforto e a glória de Cristo, na verdade, aumentam e se expandem justamente quando ele demonstra graça e misericórdia. Como assim? Aumentam com a nossa falha? Sim, quando ele perdoa, alivia e consola seus membros feridos aqui na Terra. Não é uma tolerância cansada de um chefe corporativo, como você exemplificou. A alegria dele cresce no exato momento em que ele exerce a misericórdia sobre a nossa falha. Uau! A nossa miséria, o palco onde a alegria dele brilha com mais força, então. Exatamente isso. Nossa, isso muda completamente o cenário. Para entender essa reação tão contraintuitiva de Cristo, a gente precisa realmente mudar a nossa perspectiva sobre qual é a missão dele. A gente precisa parar de vê-lo como um inspetor de qualidade. Um inspetor com uma prancheta na mão, né? Isso. E começar a enxergá-lo de outra forma. E o Ortrud usa uma analogia brilhante e muito visual no livro para ilustrar isso. Vamos imaginar a seguinte cena. Pense em um médico extremamente compassivo. Certo. Ele já é rico, independente, não precisa de dinheiro, não busca fama nem status. Esse médico decide viajar, bancando todos os custos do próprio bolso, lá para o meio de uma selva fechada, perigosa e isolada. E ele vai com um único propósito: curar uma tribo indígena que está sendo devastada por uma doença infecciosa grave. É uma viagem extrema, com um propósito muito claro e específico. Não é um passeio turístico de fim de semana. Não, de jeito nenhum. Ele chega lá com tudo pronto. Ele tem o equipamento mais moderno, faz o diagnóstico perfeito daquela praga, as caixas dos antibióticos mais potentes do mundo estão ali, abertas em cima da mesa. Tudo gratuito. Mas a tribo resiste, como o autor descreve. Exato, a tribo resiste. Eles têm orgulho, têm medo do desconhecido. Querem se curar usando as próprias raízes, do seu próprio jeito. E o médico fica ali, esperando pacientemente. Aguardando eles cederem. Sim, até que, finalmente, alguns jovens corajosos da tribo decidem deixar o orgulho de lado. Eles dão um passo à frente e aceitam aquele tratamento médico gratuito. E aí vem a pergunta como esse médico reage. Ele com certeza não revira os olhos, né? Claro que não. Ele não fica irritado por ter que abrir a caixa de remédios ou gastar as ataduras com eles. A alegria dele transborda, porque foi exatamente para curar aquelas feridas que ele atravessou o mundo e entrou naquela selva. O uso dos antibióticos não é um incômodo para ele. É a consumação da própria missão que ele abraçou. Se ninguém ficasse doente ali, ou se ninguém aceitasse o remédio, a viagem inteira teria sido uma frustração imensa para ele. Perfeito. E o autor vai além, aprofundando um pouco mais a ferida do nosso orgulho. Ele faz a gente pensar quão maior, quão mais profunda não seria a alegria desse médico se aqueles doentes naquela selva não fossem apenas estranhos, mas fossem a sua própria família. Nossa. Seus próprios filhos sofrendo ali. E nós, com essa nossa visão corporativa e fria de Deus, a gente causa o efeito reverso do que imaginamos.
Achamos que aborrecemos a Cristo quando pedimos ajuda. Achamos que estamos gastando o tempo dele, incomodando. Mas Jesus não fica frustrado quando vamos até ele pedindo perdão mais uma vez, cheios de vazio e aflição. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante. O livro aponta que Jesus passou pelo terror absoluto da morte exatamente para providenciar esse estoque ilimitado de misericórdia e graça para o seu povo. Ele comprou os antibióticos com o próprio sangue. Exato. O que é fascinante aqui é como Goodwin e Warland explicam o paradoxo das naturezas de Cristo, o divino e o humano, para fundamentar essa ideia central. Porque a teologia por trás disso é o que sustenta toda essa analogia bonita. Como assim? A questão das duas naturezas. A união hipostática, que é o termo teológico técnico para as duas naturezas de Cristo em uma só pessoa, nos diz o seguinte: como Deus, em sua natureza estritamente divina, Cristo compartilha da plenitude imutável e eterna. Ou seja, Deus não muda. Deus não muda, Deus não pode ser mais cheio ou mais completo do que já é. Ele é perfeito e autossuficiente desde a eternidade. Mas, como verdadeiro homem, o coração de Cristo opera de uma maneira maravilhosa e super dinâmica. Então, o coração humano dele tem emoções reais. Sim. E o coração humano dele não é drenado. Não fique exausto ou impaciente pela nossa aproximação constante pedindo ajuda. Pelo contrário, o seu coração humano, as suas emoções e afeições se enchem e se expandem quanto mais nos achegamos a ele em busca de misericórdia. Espera, vamos traduzir isso para quem está nos ouvindo e absorvendo essas camadas teológicas agora. Quando falamos de buscar a misericórdia e acessar a obra da cruz, muita gente usa a palavra expiação. Sim, um termo muito comum. E geralmente nós pensamos na expiação daquele jeito frio que a gente comentou agora há pouco, tipo um pagamento de dívida, um carimbo de pago no cartório divino. Mas o que você está me dizendo é que não se trata apenas de uma transação financeira fria. Exatamente isso. A expiação não é apenas uma transferência contábil para zerar uma dívida no grande tribunal cósmico. É claro que a justiça é satisfeita, isso é inegável. Mas o ponto profundo de Goodwin é que ele não quer que a gente receba a misericórdia apenas para bater esse carimbo burocrático, sabe? De que a mecânica fria da salvação funcionou. Ele quer algo mais. Ele nos concede misericórdia em razão de quem ele é na sua essência mais íntima. A essência do coração dele é ser misericordioso. E por causa dessa ligação orgânica entre nós e ele, as alegrias dele e as nossas alegrias sobem e descem juntas. Sobem e descem juntas, como o médico e o paciente. Isso, quando ele dá misericórdia e nós a recebemos lá no fundo da nossa miséria, há uma exultação mútua. A cura do paciente é a alegria máxima do médico. Mas olha só, se o coração de Cristo se enche ao perdoar, se essa alegria dele sobe junto com a nossa restauração, isso nos leva a uma constatação profunda. E sendo muito sincero, quase escandalosa, sobre quem realmente sai ganhando nessa história toda de pedir perdão. Sim, e esse é talvez o ponto mais revolucionário que o Thomas Goodwin traz, e que o Ortlund faz questão de destacar no texto. Goodwin afirma categoricamente que Cristo se alegra e se conforta mais do que nós quando vamos a Ele em busca de socorro. Espera aí, mais do que nós? Mais do que nós. Mas nós somos os perdoados, nós escapamos da condenação, e Ele é quem fica mais feliz nessa história. Sim, por mais chocante que pareça para nossa mente. A fonte do livro usa a analogia de um marido profundamente amoroso que tem uma esposa sofrendo de uma doença terrível. Certo. Quando essa esposa finalmente recebe a cura, o alívio e o conforto que o marido sente ao ver a mulher que ele ama restaurada são, de certa forma, maiores e mais arrebatadores do que se a cura fosse no próprio corpo dele. Faz sentido. O amor faz com que a alegria do outro se torne a nossa maior recompensa. Exato. O Goodwin afirma que quando nossos pecados são perdoados, nossos corações são santificados e nossos espíritos confortados, Cristo vê ali o fruto do seu trabalho árduo. Ele olha para o resultado do seu sacrifício agonizante e encontra um consolo imenso nisso. O alívio de nos ver restaurados é a grande recompensa dele pela cruz. Olha, eu preciso fazer o papel do advogado do diabo aqui, porque isso soa presunçoso demais para os nossos ouvidos modernos.
Para quem nos ouve agora, seja no trânsito ou lavando a louça, pode parecer uma audácia sem tamanho buscar a misericórdia de Cristo assim. Sem filtro, né? Sem filtro algum, de forma quase exigente, achando que no fim das contas a gente está fazendo um favor a Ele, ao pedirmos perdão. A nossa educação religiosa inteira diz que a gente deveria ser mais racional, mais comedido, com muito cuidado para não pedir demais e esgotar a paciência divina. Eu entendo, mas é a reação natural do nosso orgulho disfarçado de extrema humildade. Orgulho? Como assim orgulho? Na minha cabeça, me afastar por vergonha do meu erro, reconhecer que eu não mereço estar ali, é a própria definição de humildade. Você está me dizendo que me sentir indigno e me encolher no canto é, no fundo, uma arrogância. Absolutamente. Porque quando nos escondemos, achando que o nosso pecado é grande demais para a paciência dele, nós estamos secretamente afirmando que a nossa falha é mais poderosa do que a graça dele. Nossa, que inversão. Nós tornamos a situação toda sobre nós, sobre a nossa performance, e não sobre a capacidade infinita dele de perdoar. O autor quebra essa nossa falsa modéstia com uma analogia muito visual e até um pouco angustiante. Qual é? Ele pergunta o seguinte: imagine um pai no hospital vendo o próprio filho asfixiando, com falta de ar. Será que esse pai iria querer que esse filho buscasse o oxigênio do tanque de forma comedida e racional? Jamais. Imagina o filho dizendo algo como: pai, com licença, eu gostaria de solicitar apenas 10% da minha capacidade pulmonar de oxigênio agora para não incomodar muito ou gastar muito os seus recursos. Isso é ridículo e trágico ao mesmo tempo. O pai quer que o filho respire fundo, que puxe todo o ar possível, que esvazie o tanque se for preciso. Porque a vida do filho é a própria alegria do pai. Se conectarmos isso ao panorama geral da nossa caminhada espiritual, a gente percebe o quanto a nossa teologia cotidiana é falha e focada em nós mesmos. Essa nossa falsa modéstia de nos escondermos nas sombras quando erramos, sabe? Temerosos, achando que estamos sendo reverentes ao nos afastarmos dele. E, na verdade, estamos fazendo o oposto. Isso não apenas nos priva de consolo, mas, e aqui está o grande choque da obra, priva o próprio Cristo do seu consolo maior. Nós o impedimos de exercer aquilo que ele mais ama fazer. Seguir o fluxo de ir a ele, correr para ele justamente no meio da nossa angústia, perplexidade e sujeira, não é ir contra ele. É seguir os desejos mais profundos e inegociáveis do coração dele. Então nós não somos um fardo. Somos a oportunidade de ele ser quem ele é em toda a sua glória. Isso é absurdamente libertador. Mas diante de uma afirmação teológica tão ousada de que Cristo de certa forma anseia pelo nosso arrependimento para consumar e transbordar a sua alegria, nós não podemos basear isso apenas na opinião filosófica de um teólogo puritano. Por mais sábio que ele fosse. Ou apenas numa analogia médica emocionante. Tudo isso faz muito sentido na teoria, mas a mente cética de quem nos ouve pode e deve estar se perguntando: isso é apenas uma bela filosofia criada no século XVII? Ou o próprio Jesus demonstrou essa urgência na prática documental das Escrituras? A prova bíblica é abundante e muito estrutural. O Ortlund não tira isso do vácuo. Ele nos conduz direto para o livro de Hebreus, no capítulo 12, versículo 2. Lá está registrado que Jesus suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha. Mas por que ele fez isso? Qual foi o grande motor? O que o texto diz? O texto diz explicitamente por causa da alegria que lhe estava proposta. Ele não foi para a cruz empurrado por um dever frio e estoico, ou apenas para cumprir uma tabela cósmica exigida pelo Pai. Ele foi impulsionado, foi atraído por uma alegria futura inabalável. E qual era essa alegria massiva que estava do outro lado daquele sofrimento todo? A expectativa de ver o seu povo perdoado, limpo e reconciliado. A carta aos Hebreus constrói esse argumento de forma belíssima baseada no sacerdócio. O livro do Ortlund cita várias referências em sequência, tipo Hebreus 1:3, 8:1 e 10:12. E todas essas passagens repetem uma imagem muito específica e muito revolucionária para a época. Elas dizem que Jesus está assentado à direita de Deus.
E por que focar tanto na postura física dele ali? Qual é a diferença real de ele estar sentado ou em pé? Pense na arquitetura e na rotina do tabernáculo e do templo lá no Antigo Testamento. O sacerdote judeu, ele nunca se sentava. Não tinha cadeira lá. Não havia cadeiras no lugar santo. Por quê? Porque o trabalho de sacrifício, de limpar o pecado do povo repetidas vezes, nunca terminava. O sangue precisava fluir continuamente. O sacerdote estava sempre em pé, sempre trabalhando, exausto. Entendi. Mas Jesus, sendo o nosso sumo sacerdote definitivo, fez o sacrifício perfeito e, em seguida, ele sentou-se. Essa simples postura de sentar atesta a conclusão perfeita, imutável e final da sua obra expiatória. O sacerdote antigo era uma ponte provisória. Jesus é a ponte definitiva, que não precisa mais ser refeita ou ajustada. O trabalho acabou. Ele sentou e agora distribui os frutos desse trabalho com muita alegria. E essa lógica ganha um eco gigante em outros textos que o livro traz à tona também. Quando pensamos nessa alegria pela salvação, nós lembramos quase que imediatamente de Lucas 15:7, que diz que há mais alegria nos céus por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam de arrependimento. Uma passagem clássica que ilustra bem isso. Nos capítulos 15 e 17 de João, durante a última ceia, Jesus repete o seu anseio de que a sua alegria esteja nos discípulos e que a alegria deles seja completa e transbordante. É o momento mais íntimo dele com eles. Sim, ele chega ao ponto de fazer uma oração que revela o seu desejo mais íntimo e guardado. Ele diz: Pai, meu desejo é que aqueles que me destes estejam comigo. Veja bem, ele não é um juiz de pequenas causas que assina um perdão burocrático, carimba um papel e diz: pronto, agora vá embora e não me incomode mais. Ele não quer apenas perdoar os nossos pecados para nos manter longe, ele nos deseja perto dele. É uma distinção vital que muda a nossa liturgia interna de fato. Ele nos deseja. E o Ortlund pontua algo muito reconfortante a partir disso. Os únicos qualificados para extrair força e usufruir desse amor de Cristo são justamente os pecadores. Só quem precisa do médico. Isso, aqueles que estão em extrema necessidade, que não têm nada a oferecer, que precisam desesperadamente de um amor imerecido. Pense bem, se a pessoa é autossuficiente, se ela não precisa de misericórdia porque se acha moralmente intacta, ela simplesmente não tem como acessar essa fonte. Está bloqueada pelo próprio orgulho. Sim, acessar Cristo na nossa própria pecaminosidade, na nossa falha mais constrangedora, é paradoxalmente a única forma de acessar a alegria mais íntima e verdadeira dele. Nós precisamos admitir que somos o paciente em estado terminal para que o médico possa exercer a sua vocação com alegria e com eficácia. E isso nos leva, finalmente, ao motivo estrutural e definitivo pelo qual Cristo anseia tanto por nos curar e perdoar. O livro deixa claro que não é apenas uma empatia de um espectador externo bondoso que sente pena da gente. Não é um sentimento distante. Não, está intrinsecamente ligado à identidade indivisível entre ele e aqueles que creem. A fonte nos leva para o apóstolo Paulo na carta aos Efésios. Sim, lá em Efésios 5, versículos 29 e 30. Esse é o exato momento em que a famosa metáfora do corpo de Cristo deixa de ser apenas uma figura de linguagem bonita para discursos religiosos. E vira o quê? Se torna uma realidade biológica e espiritual profunda. O texto bíblico diz que ninguém jamais odiou o próprio corpo, mas o alimenta e dele cuida. E Paulo faz a conexão direta logo em seguida, assim também Cristo em relação à igreja, porque somos membros do seu corpo. Muitas vezes a gente lê essas palavras e pensa de forma puramente institucional, né? Como se fôssemos apenas, sei lá, sócios pagantes de um clube religioso onde ele atua como presidente honorário. Exato. Mas o que Paulo e o Ortlund nos mostram é que a relação é orgânica, visceral mesmo. Vamos pensar na biologia básica do nosso próprio corpo para ilustrar isso bem. Como nós cuidamos de um ferimento? Digamos que a gente esteja distraído, cozinhando e sofra um corte profundo na mão. O nosso cérebro, que é a cabeça do corpo, ele não manda um sinal de desprezo para a mão ferida. A gente não olha para a mão com desgosto. Claro que não. A gente não olha para o machucado com nojo moral, não grita com a mão por ela ter sido tão descuidada e abandona ela ali para apodrecer. O que o nosso corpo faz?
Ele aciona um alarme biológico imediato. Ele envia milhares de glóbulos brancos, nutrientes, anticorpos, tudo correndo na corrente sanguínea exatamente para aquela área específica da mão. Todo o foco vai para a cura. Nós lavamos o ferimento, colocamos um curativo, protegemos aquela área, instintivamente e damos o tempo necessário para sarar. Por quê? Porque não é a mão de um amigo íntimo ou de um conhecido. É a nossa mão. É parte de quem nós somos. Se ela sofre, o corpo inteiro entra em estado de mobilização total para curá-la. É exatamente essa dinâmica espiritual que o autor descreve de uma forma tão bela. Nós somos parte dele. E ele é a cabeça de tudo. E isso ilumina e destrava completamente aquele momento histórico e tenso lá em Atos 9, versículo 4. Quando Saulo estava caçando os cristãos primitivos, invadindo casas para prendê-los e matá-los, uma luz brilha e Jesus aparece para ele. E Jesus faz uma pergunta muito cirúrgica. Saulo, Saulo, por que me persegues? Uma pergunta muito pessoal. Sim, e pense na lógica disso. Jesus já estava no céu, glorificado, intocável. Os soldados de Saulo não estavam batendo fisicamente no corpo histórico e carnal de Jesus de Nazaré. Eles estavam atacando pessoas comuns, tecelões, pescadores, famílias. Mas Jesus não pergunta por que você persegue os meus seguidores. Ele diz, porque me persegues. A identificação é total, é absoluta. Ele sentiu a dor lá no céu. Bater na igreja era ferir o próprio corpo de Cristo. Isso sela a nossa compreensão de tudo que falamos hoje. Quando nós somos curados hoje, quando recebemos perdão e somos restaurados pelas riquezas daquela obra lá na cruz, é o próprio corpo de Cristo que está sendo nutrido e curado. E é por isso que ele encontra tanto conforto e alegria nisso tudo. Isso levanta uma questão importante e que pode ser muito libertadora para quem nos ouve agora. Buscar Jesus nos nossos piores momentos, naquelas recaídas mais frustrantes que a gente não conta para ninguém, nos nossos fracassos mais retumbantes. Fazer isso não é depositar um peso indesejado sobre os ombros dele. Longe disso. Pelo contrário, é o processo natural, esperado e profundamente alegre de uma cabeça divina que cura, nutre e restaura os seus próprios membros feridos. Quando nós, por vergonha ou falso moralismo, escondemos o nosso ferimento dele, nós estamos, na verdade, privando a cabeça de curar o seu próprio corpo. Estamos interrompendo o fluxo da própria vida e da alegria dele em nós. É uma mudança de paradigma que, se for realmente absorvida e compreendida, não deixa pedra sobre pedra na forma como lidamos com a nossa própria culpa no dia a dia. Nós não somos réus aterrorizados implorando por migalhas diante de um juiz impaciente e de braços cruzados. Não mesmo. Nós somos membros feridos, sendo ativamente socorridos, procurados e amados pelo próprio corpo. Bom, para finalizar a nossa reflexão profunda de hoje, eu gostaria de deixar um pensamento prático, baseado em tudo que extraímos dessas fontes teológicas para nossa ponderação individual. O convite hoje não é apenas para uma ginástica intelectual sobre a natureza de Cristo. É para a vida real. É para uma mudança radical de postura de vida. Se a alegria mais profunda e transbordante de Cristo é encontrada justamente em demonstrar misericórdia e graça diante dos nossos fracassos, como isso deve transformar a nossa vergonha e a nossa ansiedade diária? Excelente pergunta. Em vez de enxergarmos os nossos momentos de fraqueza como abismos insuperáveis que nos afastam definitivamente de Deus, será que não deveríamos começar a vê-los exatamente como os convites que Cristo mais anseia receber para exercer a sua alegria salvífica? O que mudaria na sua próxima queda, no seu próximo erro, se a certeza primária fosse de que a resposta dele não é um suspiro pesado de decepção, mas um desejo ardente de curar e restaurar? Uau! Essa é uma daquelas verdades maciças que precisam urgentemente descer da nossa mente puramente racional para o fundo do nosso coração.
Só assim para realmente fazerem o efeito desejado na nossa caminhada. É um nível de conforto que desafia frontalmente a nossa lógica transacional humana, mas que ao mesmo tempo enche a alma de uma esperança inabalável, não é verdade? Sem dúvida nenhuma. Meus amigos, essa nossa análise aprofundada das ideias do Dane Ortlund, resgatando a genialidade esquecida do Thomas Goodwin, foi algo realmente transformador para a nossa visão do sagrado. E a melhor parte é que não vamos parar por aqui. Teremos um novo episódio desse mesmo livro. Já estou ansiosa para nossa próxima imersão nele. Vamos continuar explorando essas facetas surpreendentes que mudam tudo que a gente achava que sabia. Muito obrigado por acompanharem mais essa jornada de descoberta com a gente hoje. Deus abençoe todos os ouvintes.